bom dia, muito bem-vindos mais uma vez, uma live pra gente começar o dia. Toda vez que eu arrumo a sobrancelha assim, ó, eu me lembro da minha mãe que fica mandando eu arrumar a sobrancelha. Muito bom dia, pessoal. Chegando aqui para mais uma quarta, para manter a nossa constância, né? Quartas e sextas de manhã, vocês já sabem, quartas e sextas de manhã, quando eu tô indo pro hospital. Tô aqui com a Ailton e estamos indo para mais um dia de cirurgia. Hoje é um dia pesado, um dia bom de cirurgia, vai ser longo. A gente já vai preparado, vim até com meia de compressão para ficar com menos dor nos pés no fim do dia. Hoje é um dia, pessoal, de duas cirurgias grandes. A primeira cirurgia é uma das que eu considero das mais difíceis da cirurgia plástica, que é uma troca de implante, quando a gente tira o implante do plano subglandular para o plano submuscular, porque reposicionar os tecidos é complexo, sabe? Conseguir trazer o músculo até embaixo para cobrir esse implante novo não é muito fácil, não. E na verdade é bem difícil. Então a gente vai fazer essa, e nessa paciente especialmente a gente ainda vai fazer lipoaspiração com Renuvion. Então a gente começa de costas, faz a lipoaspiração das costas, faz o Renuvion nas costas, aí vira paciente, faz a cirurgia da mama e termina fazendo a lipo de abdômen com Renuvion. E a segunda paciente é uma paciente que vai fazer abdominoplastia com lipo, não vai ter mama, vai ser abdominoplastia com lipo e vai fazer também Renuvion das costas e dos flancos, das laterais, para aumentar a firmeza da pele. Então hoje duas cirurgias longas. Comecei hoje explicando porque eu tenho sempre falado para tirar dúvida de vocês, né? E aí eu começo a responder dúvidas e acaba que eu não consigo explicar para vocês quais são as cirurgias do dia, né? Você já tem visto o quanto a gente tem falado de prótese de silicone, de recuperação rápida, de mastopexia, de lipo HD. A gente tem realmente feito muito dessas cirurgias, muito Renuvion, né? Chega até a dar uma dor no coração, às vezes, quando a gente vai comprar as ponteiras do Renuvion, porque para cada... eu tenho que comprar, né, as ponteiras do Renuvion para poder oferecer para vocês. E aí cada vez que a gente compra, nossa, tudo isso de novo de dinheiro. Mas é bom porque a gente pode oferecer o melhor para as nossas pacientes. Pessoal, como sempre, vou pedir para vocês para continuarem nos dando essa força de trazer mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que mais pessoas possam ter suas dúvidas esclarecidas, mais pessoas possam ter acesso à informação. Então vou pedir para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho do cantinho, tá? Cliquem aqui nesse aviãozinho aqui no cantinho, vai abrir a lista de vocês, de contatos, enviem aí para 10 pessoas, para que elas venham aqui e a gente possa conversar sobre o que vocês tiverem dúvida. Na maioria das vezes, nesses dias, quartas de manhã, vocês perguntam sobre cirurgia plástica, né? Mas qualquer tipo de dúvida vocês podem enviar aqui que a gente vai responder, tá bom? Que eu vou responder. Então, já começaram a mandar a pergunta aqui e eu vou começar a responder. Tá bom? Vão mandando que eu vou perguntando. Legal, obrigado pelo elogio. Ótimo profissional pelo que eu vejo, juntando minhas moedinhas para minha prótese. Isso é uma das coisas assim que eu quero estimular, né? Eu vejo que muitas pessoas ficam um pouco meio que torcendo para de alguma maneira assim ganhar, ou acontecer um milagre, a pessoa poder fazer uma cirurgia de uma forma assim totalmente inesperada, ganhando de alguém, ganhando de uma instituição. E eu queria estimular para que todos nós aprendêssemos a lutar mesmo pelas coisas, né? A correr atrás, a priorizar, a ter o enfoque correto. Às vezes o enfoque correto nem é você fazer cirurgia plástica, né? Às vezes é outra coisa. Mas eu quero estimular a todos que me acompanham a ter foco em batalhar pelas coisas, né? Em fazer por merecer e conseguir conquistar o que você quer. Vai ter que abrir mão de muitas coisas, às vezes vai ter que dormir um pouco menos, às vezes vai ter que trabalhar um pouco mais, às vezes vai ter que gastar um pouco menos, vai ter que abrir mão de algumas programações, mas é possível alcançar, é possível. É questão de foco, questão de determinação e questão de perseverança, viu? Então,
sejam perseverantes, porque a perseverança, para mim, é uma das principais, se não for a principal característica de pessoas bem-sucedidas. Tem uma frase que diz o seguinte, que um dia você vai alcançar o sucesso da noite pro dia, mas vai levar muitos anos de preparação para você alcançar o sucesso da noite pro dia. Então, nunca é, na verdade, da noite pro dia. Sempre é uma coisa que você trabalhou, batalhou por muitos anos e que pode parecer para algumas pessoas que foi da noite pro dia, tá bom? Opera em São Paulo? Quais hospitais? Eu opero só no Rio de Janeiro. Por que eu opero só no Rio de Janeiro por enquanto? Porque eu acho que assim eu consigo, hoje, com a estrutura que eu tenho, dar o melhor atendimento para as minhas pacientes, tá? Dessa forma, dar o meu melhor para minhas pacientes. Eu acho que hoje, se eu estivesse operando em 2 lugares diferentes, talvez eu não desse todo o cuidado, a minha equipe não estivesse tão bem treinada para dar todo esse cuidado para as minhas pacientes, tá? Então, por enquanto, eu opero apenas no Rio de Janeiro. E as pessoas de São Paulo e de outros lugares, graças a Deus, têm vindo muito ao Rio para operar comigo. Por quê? Porque hoje a gente tem a telemedicina, né? Faz consulta à distância e depois a gente finaliza a consulta no consultório no Rio de Janeiro, presencial, para esclarecer as últimas dúvidas. Mas a gente tem essa possibilidade, né? Você entrando em contato com a minha clínica, a minha equipe vai te explicar como é o passo a passo para a gente poder fazer um orçamento, poder fazer uma primeira consulta, e aí depois a gente organiza a sua vinda até o Rio de Janeiro para operar aqui, viu? Mas por enquanto, pelo menos, ainda não opero em São Paulo. Quem sabe Deus pode abrir as portas e mudar, né? Deus pode fazer isso aí. As perguntas que vocês mais gostam de fazer, né, sobre valores. A questão dos valores, gente, é muito importante a gente entender, por mais que a gente explique isso constantemente, mas a gente vai explicar de novo, tá? Valores, eles devem ser passados, eles devem ser orçados, né, de acordo com cada pessoa. Um exemplo bem fácil de entender por que precisa de uma avaliação, né? Pelo menos uma avaliação de telemedicina, assim, e não apenas falar assim aleatoriamente. Porque digamos que a pessoa pede um orçamento ou valores, qual é o valor da prótese de silicone? Aí você fala para ela, a partir de tanto é o valor da prótese de silicone. E aí a pessoa chega no seu consultório e na verdade ela precisa de mastopexia. E aí você passa o orçamento da mastopexia, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, mais difícil, dá mais trabalho. E aí a pessoa, não, mas o valor da prótese de silicone, o senhor tinha dito era tanto. Não, mas você precisa de uma mastopexia. Não, mas é cirurgia de mama com silicone, entendeu? Então já começa a dar confusão. Porque na verdade são cirurgias diferentes, mas muitas vezes as pacientes, tanto que às vezes as pacientes vêm consultar comigo, aí tem um questionário, né? Quais cirurgias você já fez? Aí a pessoa coloca prótese de silicone. Aí ela entra no meu consultório e pergunta, quando é que você colocou silicone? Então, foi no ano tal e tal. Aí eu pergunto, você teve que tirar a pele? Teve. Vai falar, então você não colocou prótese de silicone, você não fez a cirurgia de prótese de silicone, você fez a cirurgia de mastopexia, certo? Aí a paciente, é isso. Então são coisas diferentes. Mas muitas vezes os orçamentos pedidos são pedidos como se fosse prótese de silicone. Então dá confusão. Então, para quem quiser fazer uma cirurgia, é sempre importante fazer uma consulta, ser avaliada, para receber realmente um orçamento que seja o orçamento adequado para o seu caso. Bom dia, Renata. Vamos lá, mais perguntinhas aqui. É que eu tô com tantas perguntas do Stories que eu tô querendo pegar aqui as perguntas que vocês estão mandando agora. Marcele, eu opero hoje no Barra Day. Opero no Barra Day, aqui na Barra da Tijuca. Doutor Márcio, na lipoaspiração vou precisar colocar dreno? Vai colocar umas borrachinhas assim, mas não é aquele dreno que você segura, sabe? Que você sai segurando com a sanfoninha para coletar líquido, não vai precisar.
Você não vai precisar. Você usa um outro dreno que chama dreno de Penrose, que é uma borrachinha molinha, que é só para deixar 2 furinhos ali do abdômen abertos para o líquido sair e você não ficar tão inchada, não ficar tão dolorida, ficar menos roxo. Então usa esse. Aquele dreno que a gente usa em cirurgias maiores, né, que fica coletando na sanfoninha, aquele dreno você não vai precisar não, tá bom? O que mais? Vamos lá. Vamos de pergunta, pessoal. Mandem as perguntas de vocês. Ó, aqui embaixo tem um balãozinho de perguntas e respostas, ó, de perguntas, na verdade, né? Tá vendo como se fosse de história em quadrinhos? Cliquem aqui nesse balãozinho lá embaixo, ó, e mandem a pergunta de vocês ali, porque quando manda aqui nos comentários, às vezes eu não consigo ler, tá? Aqui eu consegui ler da Renata, mas às vezes eu não vou conseguir ler. Então, se vocês mandarem a pergunta ali no balãozinho, por exemplo, quantos dias isso? O que eu posso fazer com tal coisa? Aí eu consigo ler com calma ali, tá? Continua focada, fazendo exercício, perdendo peso, Renata, pra gente poder fazer a melhor cirurgia pra você. E é muito importante, né? Fazer a lipo, mas manter hábitos saudáveis, é fundamental, tá bom? Bastante pergunta de preço, por isso que tá difícil de achar aqui perguntas para responder. Não vou ficar respondendo perguntas de preço não, tá bom? Aqui na live. Ó, você coloca a prótese pelas axilas, acho bom que ninguém vê a cicatriz. Vamos lá. Na verdade, em cidades onde você tem muito calor, onde você usa muita manga cavadinha ou de alcinha, ou vai muito à praia, na verdade a cicatriz da axila é a cicatriz mais visível que tem, né? Porque ela não é coberta pelo biquíni. Mas na verdade nem é esse o ponto mais importante. O ponto mais importante é que existem 14 critérios, 14 pontos para aumentar a segurança da sua cirurgia de mama. E um deles é não fazer cicatriz pela areola ou pela axila, mas colocar o implante pelo sulco mamário, por baixo da mama. Esse é um dos pontos importantes porque aumenta a segurança, diminui a chance de contaminação, diminui a chance de contratura, diminui a chance de infecção. Então, sem a menor dúvida, a melhor área para fazer uma colocação de silicone é pelo sulco mamário. Então, para não violar esses 14 pontos de segurança, a gente faz a prótese de mama pelo sulco mamário, tá certo? Não faço por via axilar e não faço pela areola. Mas eu queria diminuir minha areola. Aí a gente coloca o implante por baixo, coloca ele debaixo do músculo, fecha a loja, deixa ele isoladinho. Aí depois que a gente fez toda a mama, aí a gente vai pela areola e diminui só a areola, mas a gente não coloca o implante em contato com essa incisão da areola, tá bom? Oxe, uma pergunta era boa aqui. O Grêmio cai? Em nome de Jesus. Com a graça de Deus, o Grêmio cai. Ontem eu respondi e falei, né, que Deus nos ensina a não desejar o mal de ninguém, né? Mas em nome de Jesus o Grêmio cai. Doutora, a cirurgia de recuperação rápida, os pontos são internos e caem sozinhos? Na cirurgia de recuperação rápida, os pontos são feitos em várias camadas para a gente fazer o sutiã interno, que vai fortalecer essas suturas, né? Vai fortalecer a estrutura e vai ajudar para que não abram os pontos, não abra a cicatriz quando você estiver fazendo os movimentos poucos minutos depois que acabar a cirurgia. Então, é uma das coisas mais importantes na cirurgia de prótese de recuperação rápida, essa confecção em múltiplas camadas, esse fechamento em múltiplas camadas, tá bom? Podem ser usados fios absorvíveis e fios inabsorvíveis, né? Então, alguns são do tipo que absorve depois de um certo tempo e outros que ficam lá fazendo a base da mama e não são absorvíveis, tá? Isso aí vai variar um pouquinho de acordo com a técnica de cada cirurgião. E os pontos externos, que na verdade não existem, né? O que a gente faz? A gente faz uma sutura intradérmica para deixar a cicatriz bem coaptadinha, né? Bem grudadinha assim, ó.
bem certinho uma com a outra. E esses pontos ficam com um rabichinho para cada lado, assim, uma sobrinha de cada lado. Esses caem sozinhos. Então, na verdade, na cirurgia de prótese de silicone, o que é importante? Você não tira nenhum ponto. Não tem ponto nenhum para tirar, tá? Você pode... Por isso que a paciente, por exemplo, que vem de fora, pode operar num dia e ir embora no dia seguinte. Ela pode pegar o avião e ir embora no dia seguinte, porque ela tá com os movimentos dos braços liberados, ela pode pegar malas leves, ela pode pegar a criança no colo, ela tem liberdade para tomar banho sozinha, pentear o cabelo sozinha, né? Sem nenhum problema. E ela não vai ter menos risco de abrir os pontos pela forma como é feita as suturas. Então, e não tem que tirar ponto, né? Ela não precisa tirar ponto, ela pode fazer um acompanhamento à distância e, se necessário, ela vem para uma revisão. Mas, na maioria das vezes, ela vai vir para revisão no tempo determinado, marcado com a nossa equipe, certo? Então, essa é a grande vantagem, uma das grandes vantagens da prótese de recuperação rápida é não ter ponto para retirar. Você não precisa tirar ponto. Certo? Os fios são absorvidos ou ficam lá permanentemente. Gostou? Bom, né? Após quantos dias feito a masto, posso voltar a trabalhar? Gleisa Araújo. Gleisa, depende do seu tipo de trabalho, tá bom? Por exemplo, tem gente que trabalha em computador, né? É um trabalho mais leve fisicamente. Então, você vai voltar com menos tempo, com 15 dias. Ah, não, mas eu trabalho fazendo força, né? Eu sou operadora de máquina. Tem trabalhos que exigem muita força, né? Então, nesses trabalhos você vai precisar de mais dias, uns 21 dias, certo? Mas na maioria dos trabalhos, para a maioria das coisas, você vai voltar em seguida. Tanto que na mastopexia, por exemplo, que depende um pouco também se é uma mama muito grande, né? Que é uma mama tipo, como se fosse uma mama redutora, mas colocando implante, ou apenas uma retirada leve de pele, uma diminuição muito pequena da mama colocando implante de silicone. Então, ou até aumento da mama, retirando excesso de pele, né? Vai depender um pouco disso. Então, cirurgias maiores levam mais tempo para poder voltar para o trabalho. Cirurgias menores você volta antes. Mas eu acho que toda cirurgia de masto, a paciente deveria se programar para pelo menos 15 dias sem trabalhar, tá? 15 dias eu acho que é um tempo razoável, a não ser que você tenha um trabalho muito pesado, aí você tem que fazer um pouco mais, tá? Um pouco mais de repouso relativo. Não é um repouso de ficar parado. Aliás, uma das coisas importantes, gente, a gente não deve nunca ficar totalmente imobilizada, parado assim. Pós-operatório a pessoa tem que se mexer, tá? Porque quanto mais você se mexe, mais você diminui a chance de trombose. Quanto mais você se mexe, menor são os riscos de pós-operatório, tá bom? Doutor, na abdominoplastia e masto com prótese, quanto tempo para voltar a trabalhar no escritório? Ah, tá, acabei de responder, né? Em escritório, eu acho que de 10 a 15 dias você já consegue voltar a trabalhar, certo? Vamos lá, vamos ver as perguntinhas boas. Qual o valor? Eu operei mastite. Consigo fazer cirurgia de reconstrução mamária? Depende, né? Se você realmente teve, se você tem indicação de reconstrução. O fato de ter tido uma mastite não necessariamente classifica uma paciente para uma cirurgia reconstrutora, né? Eu vejo algumas pacientes também que falam assim: ah, minha mama caiu muito, ou é muito grande, eu quero fazer uma reconstrução mamária. Na verdade não é uma reconstrução mamária, né? Você quer ou elevar ou diminuir a mama. Então, na verdade, reconstrução mamária é depois que você teve algum trauma, alguma retirada de tecido por algum motivo, né? O mais que a gente vê assim mais comum é quando a paciente tem um câncer de mama, né? Que não é ligado ao implante de silicone. O implante de silicone não aumenta o risco de câncer de mama, tá? De carcinoma ductal, de aderocarcinoma. O câncer de mama o
implante de silicone, ele não está relacionado ao aumento do câncer de mama, que é esse que a gente fala, né, do Outubro Rosa, da paciente fazer o autoexame, que é muito importante, no mínimo uma vez por mês, meninas. Façam o autoexame, manipulem a mama de vocês, sintam a mama de vocês, tá? Porque se vocês fizerem o exame de toque, o autoexame todos os meses, a chance de você, caso venha desenvolver um nódulo, pegar ele muito no começo, aumenta muito. E isso é a melhor coisa que tem para prevenir uma doença mais avançada, para conseguir tratar o câncer de mama no estágio bem inicial e você poder ficar curado. Então façam o autoexame, é muito importante, tá? E aí, casos de câncer de mama são os que a gente vê mais a questão de reconstrução mamária mesmo, tá? Mastite, o fato de ter tido mastite é como ter tido uma outra infecção em qualquer outra área do corpo, né? Pode sim gerar uma deformidade, mas a maioria das infecções que a gente tem ao longo da vida em qualquer parte do nosso corpo não chegam a gerar uma deformidade, né? O corpo cura e cicatriza. Então, se gerou uma deformidade, sim, talvez você possa fazer como reconstrução mamária. Agora, se não gerou, se foi só uma infecção, aí não, tá? Então por isso que realmente precisa ser avaliado caso a caso. Fica difícil dar uma resposta específica para você no seu caso, tá bom? É verdade que não tem como ficar com silicone tipo bola para ficar com o colo bem marcado com a técnica do sutiã interno? Ué, gente, eu acho que é o contrário, né? O tipo bola, na verdade, eu acho que quando você quer uma mama muito tipo bola, o principal fator não é nem a técnica utilizada. O principal fator é quanto a paciente tem de tecido mamário, né? Pacientes que já têm muita mama, que tem gordura, que tem glândula, dificilmente vão ter um colo muito marcado. O que marca muito é quando a paciente não tem tecido mamário. Então aí você coloca o implante, ele fica mais artificial. E implantes maiores também. Agora, se você quer aquela bola grandona, enorme assim, artificial, vai ser muito difícil você ter uma coisa adequada para o seu corpo, né? E aí acaba que eu realmente já não tenho mais interesse, porque eu sei que isso a longo prazo não se sustenta e a paciente vai ter uma mama pesada, caída, com resultado que não é agradável. Certo, pessoal? Cheguei aqui no hospital, vou dar tchau para vocês que eu tenho que ir lá marcar a paciente. Tchau, tchau, bom dia.